Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast. No episódio de hoje a gente vai começar aqui com o Charles e saber com ele como que foi conseguir um emprego na Polônia sem ter visto, sem nunca ter saído do Brasil e conseguir ir direto pro trabalho na Europa. E para bater esse papo estou aqui eu, como sempre, com o Vinícius Pasco Antônio. E aí, Gabriel? E aí, Charles? Beleza, pessoal? Com o Gabriel Lima. Fala, pessoal, tudo bem? E aqui com o Charles. Como você tá, Charles? E aí, pessoal, joia? Tranquilo? Charles, primeiro de tudo, cara, onde você tá agora? Conta também pra gente um pouquinho aí de quem é você, o que é que você faz, qual que é a tua carreira. Eu sou Dev Frontend, eu trabalho atualmente com um design system, uma biblioteca de componentes da Microsoft, que chama Fluent UI. Eu trabalho atualmente na Microsoft em Praga, pelos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Fiquei 2 anos na Polônia antes disso. E foi o trabalho de front-end que te levou pra Polônia, né? Então, eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tive passaporte, nada do tipo. Sempre tive o sonho de querer conhecer. Assim, falando de condições, eu nunca não vim de uma família que tinha condições realmente de passear e sair do Brasil. Eu fui a primeira pessoa da família a sair do país. E na época eu estava cursando faculdade, estava na metade da faculdade, estava trabalhando numa empresa no Brasil chamada Toro Investimentos. E eles estavam meio fazendo bastante sucesso na época. E basicamente eu tinha meu LinkedIn em inglês. Alguém me achou, por muita sorte, e me mandou uma mensagem perguntando se eu queria participar do processo seletivo. Eu não tinha nada a perder, decidi participar. E aí, tinha o LinkedIn em inglês, o recrutador falou com você em inglês, né? E como que tava o teu inglês? Era fluente, avançado? Você tava confiante? Ou você já falava Era polonês péssimo. Também? Péssimo. Não, meu inglês era péssimo. Como eu nunca tive eu nunca tive experiência de usar inglês. Eu nunca realmente estudei inglês a fundo. Eu aprendi inglês com um seriado e filme, basicamente. Então, assim, eu participei de todo o processo seletivo em inglês, as entrevistas em inglês, as conversas em inglês. Eu lembro que eu fiz muito uso do Google Tradutor na época, pra ter certeza do que eu tava falando. Realmente, tipo assim, eu tinha zero prática com inglês. E quando eu fui contratado, eu tava como sênior na empresa no Brasil. E eu fui pra lá como júnior, não pelo técnico, mas pela minha comunicação. Nossa, deve ter sido muito difícil você entender principalmente as perguntas ali em inglês, né? Porque ainda dá pra você colocar no Google Tradutor as coisas que você quer falar e tal, mas deve ter tido alguns problemas do tipo, cara, eu não entendi exatamente essa pergunta aqui, pedi pra repetir umas 1000 vezes. Até que entender não foi a maior dificuldade. A maior dificuldade foi realmente conseguir falar. Eu tinha muito problema com pronúncia, porque entender, eu estava acostumado a ouvir filme e ouvir seriado o tempo inteiro, então isso me treinou o ouvido pelo menos. Mas o falar eu nunca treinei com ninguém, eu nunca tinha usado. Então, fazer eles me entenderem foi o maior desafio, realmente. Top, isso te ajudava um pouco, né? Você já conseguia, pelo menos, compreender tudo que eles perguntavam ali, ou quase tudo. Né? E assim, depois de um tempo que eu estive lá, depois de uns 6 meses, meu inglês melhorou, assim, 300%. Alguns companheiros de trabalho que trabalhavam da Inglaterra me deram um feedback, tipo, que eles literalmente não conseguiam entender o que eu estava falando no começo. Que nos primeiros 2 meses lá, eles não faziam ideia do que eu tava falando. Eles, tipo, fingiam que nem me ouvia durante a daily, porque não entendia o que eu tava falando. Interessante isso, mas qual que era a composição do teu time, assim? O pessoal, eles eram de lá da Polônia mesmo, a maioria deles, porque tu falou que tinha alguns ingleses, né? Eu diria assim, era 60% polonês, 20% brasileiro, tinha 3, 4 brasileiros no time, e o resto ucraniano e uns 2, 3 pessoas da Inglaterra. Queria voltar um pouco, porque eu também tive uma situação parecida com a tua, de conseguir um trabalho pelo LinkedIn. E como que foi o processo, a parte técnica, a entrevista? Porque provavelmente você tem entrevista com a RH, nem uma entrevista técnica. Como que foi pra Polônia? Você teve que fazer um projeto, teve que ter um code interview? Eu fui para uma empresa de outsourcing, tipo, terceirizado. Então, eu comecei trabalhando no banco como terceirizado. Então, talvez o processo teria sido diferente se eu tivesse ido direto para o banco. O meu processo foi basicamente assim. Tive uma conversa com a RH, o pessoal da empresa de outsourcing. Aí eles me passaram para alguém técnico que trabalhavam dentro do banco já, mas trabalhando para eles. Para fazer uma comparação, seria tipo... A Stefanini faz muito isso no Brasil. Tem pessoas alocadas dentro de empresa. Me colocaram para conversar com alguém deles. E aí, quando eu tive essa conversa com eles, eles falaram se eu estava no nível bom o suficiente ou não para conversar com alguém do banco. Passando pela essa pessoa, eu tive uma conversa técnica com o gerente do banco, onde ele literalmente me fez um monte de pergunta que era só decorar. Era literalmente, tipo, quais os tipos do JavaScript, o que é hoisting, o que me fala uma tag para isso, para que você usa boolean, coisa do tipo. Literalmente era decoreba. Passei no decoreba, aí eu tive um live coding, que era basicamente, tipo assim, não eram perguntas difíceis,
Era literalmente qualquer pessoa que trabalha com JavaScript por mais de um ano saberia fazer. Era realmente questões fáceis. Tipo, faça uma função que faça isso, retorne aquilo. Era coisa simples. Foi um live code. Passando no live code, eu recebi a oferta. Então isso foi bem mais fácil do que as entrevistas que tu fez no Brasil, certo? Eu diria que foi mais fácil do que muita entrevista que eu fiz no Brasil. Essa vaga era pra júnior, mid ou sênior? Era pra sênior. E assim, então eles avaliaram meu level, meu nível técnico no nível técnico de um sênior. E a vaga era para sênior. Tanto que depois de 6 meses, literalmente depois que eu passei e melhorei meu inglês lá, eles me promoveram para sênior. Uma pergunta que eu também estava pensando em te fazer, Charles, nesses testes que você fez, principalmente sendo esse para sênior, por exemplo, algum deles te cobrou essa parte de testes unitários ou alguma outra camada de teste automatizado, né? A única entrevista que eu fiz assim foi essa no banco. Então eles me perguntaram sobre, mas nada aplicável mesmo. Eles me perguntaram sobre para eu saber se eu sabia pelo menos o que era. Quando eu fiz a entrevista, por exemplo, para a Microsoft, eu já tive que realmente mostrar que eu sabia. Legal. Isso te ajudou porque você, pelo menos, não precisou entrar tão a fundo ou até fazer o teste lá na hora do código, mas só precisou demonstrar aquilo que você já sabia na teoria, né? Sim. Basicamente era só falar, era basicamente explicar o que era um teste e saber o que era. Que engraçado, que legal ouvir essa outra parte, porque que a gente vê na internet, ou as vagas que a gente vê, geralmente a gente tem medo, acha que é impossível, bicho de 7 cabeças, é muito bom pra quem tá escutando a gente, ver que não é tão difícil assim, que se você tiver interesse, se você investir seu tempo, se você conseguir se apresentar bem, você consegue. Lógico que tem essa parte de ser sênior e aceitar ir como júnior, que eu acho muito interessante. Nem sei se todo mundo faria isso. Foi difícil essa decisão pra tu, de dar um passo pra trás pra depois dar 2 pra frente? E quando você recebeu a vaga pra júnior, mesmo sendo sênior, o que você pensou? Você aceitou na hora porque era teu sonho? Como que foi? Teve vários pontos pra mim na época, porque eu tava num momento bem difícil. Eu participei do projeto da Toro. Na época, eu comecei do zero, eu tava lá escrevendo a primeira linha da Toro. E tava alguns meses antes do projeto lançar. E isso me segurou um pouco, eu quase não fui por causa disso. A questão do júnior e voltar como júnior, eu estava como sênior no Brasil, mas eu ganhava menos do que um júnior ganha lá. Então, em questão financeira, isso, tipo assim, mas tem o custo de vida. Cara, na época, realmente esse foi um argumento que na época o meu chefe tentou usar para me segurar aqui. Você vai gastar, você vai ganhar mais lá, mas você vai ter um custo de vida maior. Só que eu joguei no Bell e fui ver que o custo de vida de Varsóvia era muito próximo do custo de vida de Belo Horizonte. Era muito próximo. E o salário era extremamente diferente, era mais do que o dobro. Então, em questão financeira, realmente não foi difícil para mim decidir assim, não. O Numbeo é super legal, né? Que ele consegue, baseado justamente na diferença de moeda, tentando equiparar de uma forma mais igual, onde as moedas são diferentes, ele consegue meio que equiparar esses índices, né? Então ele ajuda bastante na hora de alguém tentar comparar cidades de países diferentes, com moedas diferentes e tudo mais. Fica uma super dica aí pro pessoal que tá ouvindo também. E aí tu passou no teste, aceitou, teu chefe tentou te manter, só que tu tava decidido, viu que ia ganhar mais. Não tinha, eu acho que não tinha muito lado negativo. Mas e aí na hora de ir, como que ficou a família? Porque eu passei por isso, a gente conversou também sobre um episódio aqui no Pencast, que é difícil, né, abrir mão da família ou dos amigos, porque você tá saindo da zona de conforto totalmente. Demorou essa decisão pra você? Então, eu tive um grande mixed feelings. Tava realmente muito bagunçado pra mim, porque eu sou muito família. A minha família aqui no Brasil, ela é muito unida. Todo final de semana a gente tava junto. Meus primos, eu saía pra ir pro cinema, alguma coisa eu pegava um primo, a gente ia sempre junto. E assim, então, realmente isso pesou bastante. Eu sou filho único, também tem esse detalhe. E assim, então isso pesou demais. Só que eu sempre tive a vontade de ir pra fora do Brasil. Eu sempre tive essa vontade. Então assim, eu queria muito ir pra fora, ao mesmo tempo que eu queria muito estar com a família. Mas eu fui porque assim, eu sabia que se desse errado lá, eu voltava e a família tá aqui de jeito. Tipo, passaporte, visto, tu teve que tirar tudo na hora, não foi? Tu tinha contado pra gente? Então, eu nunca tinha saído do Brasil, então eu não tinha passaporte. Essa foi a primeira, a prioridade na hora. Eu fui lá, tirei o passaporte. Eu usei a minha carta de oferta como desculpa para conseguir um passaporte de urgência. Então, a Polícia Federal aqui aceitou isso. E me deram prioridade, eu consegui tirar o passaporte com 2 semanas.
Tava com o passaporte na mão. E aí foi questão de entrar com visto. O visto em si, eu diria que é a parte mais complexa, porque eu nunca tinha visto tanto documento, uma lista tão grande de documentos que eu tinha que pôr junto. Era muito documento mesmo. E na época eu não tinha terminado a faculdade ainda. Eu estava quase faltando um ano para terminar a faculdade. Então eu não tinha um diploma para me dar essa ajuda porque o diploma conta para isso na época. Então eles tiveram que juntar vários outros documentos para conseguir comprovar que eu era eficaz naquilo que eu realmente tinha, que eu tinha uma qualidade técnica que eles não conseguiriam encontrar no país. Então, assim, foi eu juntar muitos documentos e depois que eu juntei todos esses documentos, enviei para eles, foi um processo caro, eu até diria, e que saiu do meu bolso na época, que eu tive que enviar os documentos para eles lá, para eles darem entrada lá por algum motivo. Depois eles enviaram de volta para mim e tive que pegar esses documentos já aprovados pelo governo de lá, viajar para Curitiba, que é onde que era a embaixada deles, e lá que eu peguei o visto. Caramba, que demora, né? Quer dizer, parece que foi demorado, mas quanto tempo demorou isso tudo aí, todo esse processo? Então, de iniciar o visto, de eu receber a oferta e falar sim, até eu pegar o visto na mão foi cerca de 8 meses. 8 meses, cara, que demora. E qual que é o tipo de visto que tu pegou? Visto de trabalho. É o visto de trabalho já de primeira? De primeira, visto de trabalho de primeira já atrelado à empresa. Basicamente, você pega um visto de 1 ano, né? Que é um visto que fica no seu passaporte com validade de 1 ano. E chegando lá, você pega um cartão de residência que é atrelado à empresa que você está trabalhando. Tanto que eu troquei de empresa lá na Polônia mesmo, porque eu era terceirizado do banco e depois de 1 ano o banco me contratou como definitivo do banco mesmo. E isso foi uma troca de empresa. Eu deixei de ser funcionário da empresa terceirizada e passei a ser funcionário do banco. E para fazer essa troca, eu tive que fazer toda a troca do visto, do Residence Card e tudo mais, porque o meu Residence Card ele era atrelado à empresa. Não, interessante porque é diferente de Portugal, assim, né? Em Portugal, pelo menos, a gente não tem nada no nosso ID, sabe? No título de residência que tá atrelado à empresa, assim. É porque existem 2 tipos de cartão de residência, que é o Blue Card, que esse te dá a possibilidade de trocar em qualquer empresa dentro da União Europeia, depois que você está um ano com ele. E tem o cartão de residência mesmo. No caso lá, o cartão de residência ele era atrelado à empresa. O Blue Card ele é atrelado só durante o primeiro ano de carência. E esse momento que você teve que juntar alguns documentos lá, Charles, você já trabalhava há quanto tempo assim na área? Eu comecei a trabalhar em 2013. Fiquei 2 anos como estagiário, numa empresa que fazia software para jornal, ou seja, coisa bem antiga mesmo. E eu fiquei 8 meses como júnior nessa empresa também. E aí eu trabalhava como back-end, trabalhava com C#. E aí eu recebi a oferta para ir para a Toro como front. Eu fiquei na Toro como front durante 1 ano e 2 meses e eu recebi a oferta para ir embora para a Polônia. Então, ou seja, eu tava uns 3 anos na área, mas tava uns quase 4 anos na área, mas contando que 2 era estágio. Entendi. E quando eles pediram esses documentos, eles pediram documentos dessas empresas que você trabalhou também? Porque eu pergunto isso porque geralmente ou eles pedem essa formação ou uma comprovação de que você trabalhou e que você tem experiência naquilo, né? Então... eles pediram documentos comprovando tudo que eu tivesse, curso que eu fiz online, que tinha certificado, qualquer coisa que eu pudesse comprovar que eu tivesse feito alguma coisa, ajudou bastante. Por exemplo, eu no começo de carreira, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu trabalhava como estagiário, eu consegui estágio nos primeiros 3 meses da faculdade. Aí eu fui convidado para ser o Microsoft Student Partner, que era basicamente algo que a Microsoft me patrocinava para ir dar palestra em algumas faculdades ao redor de Minas Gerais. E eu fui monitor da PUC durante 2 anos e meio, monitor de algoritmos de estrutura de dados. Então, juntando todos esses certificados, eu acho que foi o que contribuiu para conseguir comprovar que eu tinha alguma proficiência. Legal. Porque acho que é super legal até quem tá ouvindo poder ver essa história sua, porque de alguma forma você não tinha um super tempo de trabalho ali, 5, 10 anos de trabalho para poder representar e justificar essa experiência, mas eles queriam muito a sua presença lá e eles deram um jeito e no final você também tinha muita experiência pequena ali no começo que acabou sendo importante para você ir para lá, né? Então acho que vale de super experiência de que nem sempre
se restringe só a você ter muito tempo ali de experiência ou a formação, mas que dá para ter um meio termo aí também, né? Dependendo da empresa, certo? Sim, eu tenho inclusive alguns outros amigos que foram para lá tendo 2 anos de experiência só no mercado. Esse amigo, inclusive, ele fala que para você ir para fora, você só tem que saber o básico e saber inglês. Que não é tão difícil ir para fora assim, como muita gente acha, fica com medo de tentar e conseguir. Só pra saber, seus amigos, vocês têm cidadania europeia? Não, nada. Então, é muito legal ver isso, porque eu também não tenho, não precisa. O pessoal que tá querendo ir, que tá escutando. Assim, tem que pensar que o não você já tem. Então não custa nada você fazer o seu LinkedIn, aplicar pras vagas. Pelo menos você vai ganhar feedback do que as empresas querem. E é uma forma também de treinar, de ver o que você precisa melhorar. Cara, muito legal compartilhar. Eu não sabia disso, que tu foi sem faculdade ainda. Porque nem tu falou, pra pegar esse visto, eles têm que provar pro governo que é um funcionário que não acha no país. E aí, pra comprovar isso, geralmente faculdade, mas como não tem a faculdade, estágio, participação na faculdade, bem bacana, bem legal essa experiência. Assim, eu juntei tudo que eu tinha, todas as experiências, eu consegui comprovar várias horas, por ter feito muita coisa ao mesmo tempo, e isso valeu. Agora, eu conheço várias pessoas que realmente foram sem faculdade, eles conseguiram comprovar com o tempo de trabalho, ou com o tempo com outros projetos que eles tiveram. Realmente estar ativo, e como você disse, realmente ter a cara de pau, realmente ir atrás e não ter medo de tentar e aplicar, e pode dar errado, você vai conseguir um não, você tenta na próxima. Mas você tava procurando, cara, ou foi por acaso? Porque tu contou que era muito apegado à família, né? Então não me parece que você tava procurando vaga. Nessa época, eu não tava procurando vaga nem no Brasil, nem fora. Não tava procurando vaga nenhuma. Eu tava bem satisfeito na Toro e eu tava com um projeto que eu queria ver ele surgindo e vivendo. Eu realmente recebi a oferta no LinkedIn, a proposta de participar do processo seletivo, e eu não quis deixar passar a oportunidade, porque eu não sabia quando ia ter uma oportunidade de novo daquela. Charles, a gente falou bastante dessa parte de entrevista, e aí eu queria saber como foi a chegada lá. Primeira coisa, né, que é procurar casa. Tu chega num lugar novo, tem que procurar casa. Tu já tinha alguma coisa lá antes de chegar, ou tu só teve que achar uma quando já chegou na Polônia? Eu tive muita sorte, porque eu fiz amizade muito rápido. Eu cheguei lá, os 15 primeiros dias, a empresa me pagava um hotel, então eu fiquei no hotel pela empresa, pelos 15 primeiros dias. E nesses 15 primeiros dias eu fiz amizade com o cara que era meu gerente na época, lá no banco, na Polônia. Eu fiz uma amizade com ele, assim, que hoje eu considero ele como se fosse o irmão mais velho mesmo. Eu fiz amizade com ele e ele me ajudou a encontrar casa. Só que, assim, como experiência, tem algumas empresas, igual, eu sei de pessoas, como eu fui terceirizado, eu sei de pessoas que foram direto pelo banco e tiveram 2 meses de casa, por exemplo, paga pelo banco, para ficar lá e ter tempo de encontrar a casa. Então, depende muito da empresa que você vai, da proposta que você pega. Para encontrar a casa, eu tive muita ajuda das pessoas polonesas mesmo, de amigos que eu fiz lá e me ajudaram a encontrar tudo lá. Mais fácil, né? Ele era local já, né? Ajuda bastante, assim. Sim. Até porque algumas pessoas são meio chatas, né? Pra assinar contrato com estrangeiro. Sim, isso é um detalhe realmente. Geralmente as pessoas não gostam de assinar contrato com estrangeiro, a não ser que você mostre um contrato de trabalho com uma empresa grande. Eu percebi isso, porque quando eu falava que eu queria olhar o apartamento, queria ir lá visitar, as pessoas sempre perguntavam: para onde você trabalha, você está aqui a estudo, alguma coisa do tipo assim. Eu tinha que provar: não, eu trabalho para o Credit Suisse, trabalho para um banco aqui grande. Aí a pessoa mudava completamente, eu marcava de ir e tudo mais. Então, realmente, isso aí é fato. Para conseguir alugar, a galera realmente olhava muito isso. Você vai ter condição de estar ali por mais tempo. É a mesma coisa aqui também. No meu, alguém me contou desse segredo, e aí começaram a me responder, de colocar o nome da minha empresa, sabe? Falar, trabalho na Farfetch e tô procurando casa por aqui, porque a Farfetch é grande aqui, até no Porto, né? E tem muito estrangeiro, e o pessoal sabe que é uma empresa estável, que tá crescendo, assim. E isso mudou muito, tipo, da primeira semana pra depois que eu comecei a escrever isso, a quantidade de respostas, assim, por esse site de buscar casa foi bem maior. Então, essa é diferente, né? Deve ser bem difícil para quem vai sem emprego nenhum ou por uma empresa menor. Tem que penar um pouco mais, mas também acha, né? Só deve demorar um pouco mais.
Então, aqui também, né, na Alemanha, eu acho que na Europa inteira, para achar apartamento, se você não tem um vínculo de emprego, eu tenho bastante amigo aqui que não tem trabalho, não trabalha em empresa grande, que eles não conseguem achar, porque tem muita procura e os donos, eles simplesmente ignoram os e-mails. Então, se você não tem recomendação, não tem algum contrato de uma empresa importante, você não consegue. E tu chegou na Polônia, tu se adaptou ao estilo de vida polonês? Porque a gente vê a Europa e a gente não tem muita noção de como é na Polônia, né? Como que é mais ou menos aí? Tem dois detalhes aí. Primeiro eu fui pra Varsóvia, que é uma capital, assim. Imagina uma mistura entre São Paulo e Praga, Varsóvia. Porque realmente tem o centrão ali que é muito... Varsóvia, pra quem não sabe, ela foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. E ela foi reconstruída do zero. Então ela foi totalmente planejada. Então o centrão da cidade ali é muito tecnológico, muito cidade grande, só que ao redor foi planejado para ser o que eles chamam de Old Town. Então, basicamente fazendo assim, mostrando a arquitetura antiga, como é que era tudo mais lá, tudo do jeitinho que era antigamente. Então você tem um mix muito bacana entre cidade grande e cidade histórica. Então esse foi o primeiro detalhe, que por ter uma parte de cidade grande, tem uma vibe de cidade grande, tem festa, o povo é mais ativo, o povo é mais aberto. Se tivesse ido talvez pro interior da Polônia, sei lá, Cracóvia ou uma coisa tipo assim, talvez seria mais difícil adaptar, eu diria. Então esse é um ponto, foi muito fácil de adaptar por causa disso. E segundo, porque eu fiz amizade muito fácil. Com menos de um mês eu estava viajando a Europa com polonês, estava fazendo viagem com outros poloneses, e o que todo mundo acha, assim, pelo menos as pessoas com quem eu conversei antes de ir para a Polônia tinham um certo preconceito, falando que o polonês é um povo igual ao russo, eles devem ser mais fechados, eles devem ser difíceis de fazer amizade. E assim, cara, eu realmente fiz muita amizade com muitos poloneses, que eu tenho amizade até hoje, e eu trouxe polonês pro Brasil, para visitar o Brasil. Então, assim, eles me ajudaram muito a adaptar lá. Realmente, os 3 primeiros meses é a lua de mel. Você vai achar tudo muito bonito, tudo é um paraíso. E depois dos 3 primeiros meses é que realmente essa amizade, ter pessoas que você fez amizade ali, que faz a diferença. A tua lua de mel foi com o país, né? A lua de mel com o país, de achar tudo diferente, de achar, nossa, tem um parque muito top aqui, coisa que eu não vejo. Tem essas coisas diferentes, tem essa cidade histórica, tem coisas... em Varsóvia, a história da Segunda Guerra Mundial é muito viva, né? Então, qualquer lugar que você vai da cidade, você vê alguma referência à história da Segunda Guerra Mundial, uma homenagem a alguém. Então, você vive aquilo lá muito, muito intenso nos 3 primeiros meses. Você descobre um novo mundo. E depois que aquilo vira rotina, que é aí que você precisa de algo para te ajudar a adaptar realmente. Que pra mim foi o contrário, né? Essa é a história que todo mundo conta, e pra mim foi o contrário. No começo eu achava mais ou menos, apesar de gostar muito de estar visitando coisa nova, né? Tô no outro país, só que o quanto eu gosto de morar aqui em Porto foi aumentando com o tempo pra mim. Eu tenho esse... É o contrário de todo mundo. Não quero normalmente essa experienciação, sabe? Eu gostava de visitar, mas eu ficava, caramba, cidade pequena, eu vou enjoar rápido. E hoje eu valorizo muito a cidade, eu poder fazer tudo a pé, sabe? Então Eu só ia perguntar, porque você falou disso, eu só ia perguntar se você já tinha saído do Brasil antes. Eu ia falar isso, eu acabei não falando, mas é interessante porque eu acho que é isso. Primeira vez que eu saí do Brasil foi não muito tempo antes de vir pra cá, sabe? Mas foi sair do Brasil pra estudar inglês no Canadá, que aí que foi a decisão, assim, de, cara, eu quero morar fora, sabe? E aí depois eu viajei pra Europa, eu lembro de, acho que Itália, Espanha, e depois vim morar em Portugal, então pode ser por isso também. Eu tinha basicamente uma missão, explorar. Então, assim, esses 3 primeiros meses pra mim, eu tinha essa missão de conhecer o máximo que eu pudesse. E é exatamente assim, né, Charles? Porque você vem pra Europa, a maioria das cidades tem a parte histórica e a parte nova. E aí a parte histórica é um prato cheio pra walking tour, pra conhecer histórias de guerra, histórias... Porque os países aqui, as cidades aqui, tem mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos. Então é muita história mesmo, é muito irado. E eu sinto muito o que o Gabriel Rubens falou, porque eu também vim pra cá por causa do mochilão. E aí chegando aqui o começo foi meio difícil pra me adaptar. E conforme eu fui conhecendo mais, fazendo amizade, eu fui me gostando mais da cidade. E esse é outro ponto que ajuda a adaptar. Tem bastante brasileiro aí na Polônia, você fez amizade com um brasileiro, ajudou... Tu acha que ajuda na adaptação? Cara, eu acho que me ajudou demais, sim. Eu tinha 3 brasileiros além de mim no time. E eu fiz amizade muito forte com um deles, o Rafael. Ele, inclusive, tipo assim, quando eu decidi que eu queria passar no meu Big Tech, eu queria passar em outra empresa grande, foi eu e ele junto durante 1 ano, quase todo dia, pra Starbucks sentar e estudar juntos. Então, assim, isso ajudou pra caramba. Ter amizade com os brasileiros lá ajudou bastante. E, assim, é engraçado você falou isso toda a cidade aí tem 3, 4 mil anos.
Às vezes eu posto, esses dias pra trás eu postei no aeroporto, comemorando 300 anos de Minas Gerais, e esse amigo meu polonês respondeu a história falando assim, cara, por favor, tipo, tem restaurante aqui que é mais velho que isso. E essa coisa da cidade nova e da cidade velha, é legal você ver um contraste também. Por exemplo, igual em Praga, a cidade nova foi construída no século XIV, que já é muito antigo. E em Varsóvia, a cidade... Então, assim, a mesma cidade nova em Praga é uma cidade histórica. Você vai ver só arquitetura histórica e tudo mais. Em Varsóvia, por exemplo, a cidade nova é uma capital tecnológica grande, estilo São Paulo, ou algo do tipo assim. Eu cheguei pra lá também e também fiquei bem surpreso, assim, muito... Aquele estilo de prédio espelhado, né, muito high-tech, tudo gigante, assim, é bem bonito mesmo. E depois também, não muito longe, né, que muda as nossas dimensões, né, do Brasil, não é tão longe assim, tu já tá na cidade velha e já é outra vibe, então é bem interessante isso. E ainda falando das amizades, assim... Tu falou que teve esses 3 amigos brasileiros, mas tu falou que fez amizade com o teu chefe também, muito forte. Então tu acabou fazendo bastante amigos estrangeiros ou ficou mais nesse círculo, assim, na maioria de brasileiros? Não, eu fiz bastante amigo polonês. Eu diria polonês no geral. Eu fiz amizade com um outro front-end que trabalhava comigo. A gente viajou, a gente fez um Eurotrip, foi para Portugal, rodou Espanha juntos. Fiz amizade com esse amigo, esse que era meu chefe. E assim, eu conhecia 90% da Polônia, foi com ele, viajando de carro, indo para os interiorzão da Polônia, cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fiz amizade com ele, eu fiz amizade com outras pessoas que eu mantenho contato até hoje. E depois que eu fui para Praga também, eu fiz amizade com muita gente diferente, que eu mantenho contato até agora também. Então assim, eu fiz amizade com talvez mais pessoas estrangeiras, até porque tinha mais pessoas estrangeiras que faziam amizade com do que os brasileiros. Mas os estrangeiros, assim, maioria polonês, certo? Porque eu sei que tem bastante ucraniano lá também, né? Trabalhando, principalmente em tecnologia. E quais eram os países, assim, que tu conhecia mais, gente? 90% polonês. Eu conheci bastante gente da Ucrânia, mas eu não fiz amizade forte com ninguém da Ucrânia em si. A maioria das pessoas que eu fiz amizade mesmo eram os poloneses. E o que tu sentiu diferente? Porque muda, né? Cultura, costume que eles têm, assim, até o background de cada um muda. E o que tu sentiu, assim, de maior diferença? Então, esse cara que era meu chefe, o nome dele é Karol. Que se fosse ler em português seria Karol. A gente até zoava ele bastante por causa disso. Ele é o polonês mais brasileiro que eu já conheci. Ele é um polonês que ficava fazendo piadinha, ficava fazendo brincadeira, ficava bem... sentia essa vibe que o brasileiro tem de fazer amizade rápida, de fazer piadinha, de brincar, de chamar pra tomar um café, ou de fazer amizade, de fazer essas coisas assim juntos. Mas no geral, sim. No geral, eles são mais assim, mais afastados, eles têm os hábitos dele. Teve muita coisa que eu tive que acostumar. Essa coisa de manter mais a distância, de não ter muito contato físico, eles são extremamente organizados, extremamente metódicos, então tudo tem que fazer as coisas certinhas. Assim, então tinha muitos hábitos e coisas do tipo, mas não foi nada extremamente difícil de acostumar. Eu acho que talvez o choque maior, a coisa mais difícil de acostumar pra mim, sei lá, foi a comida. É isso que eu ia falar. Porque tu falou de tomar café e aí eu já ia perguntar. Mas o que tu viu aí de diferente? Porque tu ficou lá um tempo, né? Então tu tem que ter experimentado. A comida típica, mais famosa da Polônia é o pierogi. É tipo imagina a massa do nhoque, um pouco mais crua, e vira um pastel recheado de alguma coisa ali, tipo, sei lá, carne de porco e cebola, ou algo do tipo assim. Esse é o prato famoso da Polônia, o pierogi. Só que eles têm coisas estranhas, tipo sopa de sangue de ganso e outras coisas desse tipo, assim. E, no geral, o principal deles é batata e carne de porco. Eu nunca fui muito fã de carne de porco. Então, eu acabava indo pro que eu conhecia, que era o mais próximo do que eu conhecia, que era hambúrguer no almoço e pizza na janta. Não, eu te entendo. Cara, eu passei igualzinho que tu passou aqui na Alemanha também é igualzinho, é carne de porco e batata. E eu acho que deve ser pela localização também, deve ter alguma influência. Só que eu tive que aprender a cozinhar, porque eu falei isso no episódio que a gente falou sobre adaptação, e a comida realmente, arroz e feijão, eu não achei ainda na Europa algum prato que seja parecido. E tu teve que se adaptar em alguma coisa também no trabalho?
Porque assim, na Alemanha, pelo menos, o pessoal é bem mais direto. E aí foi um choque que eu tive. Poloneses, o jeito que eles trabalham, a cultura é muito diferente do brasileiro? Tem alguns mitos e algumas visões que eu tinha antes de ir embora, por exemplo. Por exemplo, antes de eu ir pra fora, eu tinha uma visão de assim, poxa, a galera que trabalha lá fora, sei lá, o cara vai no banheiro e ele abre 3PR. Eu tinha essa visão de que, sei lá, só tinha ninja lá e tal. Então você chega lá e você vê que não, são pessoas tão boas quanto os desenvolvedores que tem aqui e não muda muito isso, né? Não tem ninguém extremamente gênio nem nada do tipo. São pessoas comuns, desenvolvedores comuns, igual você vai encontrar aqui nas empresas no BR. Então esse foi o primeiro mito que quebrou pra mim. A segunda coisa, assim, é a questão do balanço entre vida social e trabalho. Chegou um momento lá que o meu chefe falou assim, cara, você tem que aprender a desacelerar. Você tem que aprender a ir com calma, porque você vai ter um burnout, você vai ter alguma coisa do tipo, você tem que aprender a ficar tranquilo, porque você tá pegando muito pesado. A galera de lá deu 5 horas da tarde pra tá caindo no mundo, eles fecham o notebook e vão embora. Tipo assim, eles vão curtir a vida deles, desligou do trabalho. Igual, eu não conseguia sair do trabalho e deixar de pensar no problema, no bug que eu tinha que resolver pro outro dia. Não, eles desligam do trabalho e, tipo assim, acha até rude você falar de trabalho numa mesa de jantar ou num bar, alguma coisa do tipo, eles não gostam. Então, assim, aprender a desacelerar realmente foi uma coisa muito diferente para mim. E um outro ponto, as férias funcionam muito diferente do que funciona no Brasil. Então, assim, você chega lá, você entra na empresa, você não tem que esperar completar um ano para ter 30 dias. Você entrou na empresa, já tem 20 dias de férias, vamos dizer. Se a empresa te dá 20 dias de férias, já tem 20 dias de férias. E você não tem que tirar tudo de uma vez, não. Uma semana que vem eu tô cansado, vou tirar 2 dias. Ou então tô estressado essa semana, vou tirar sexta-feira. Você combina com seu chefe, geralmente, eu nunca tive problema de não conseguir aprovação nem nada. Você falou, quero agendar para tal dia, quero tirar uma semana, quero tirar 2 semanas. Então isso foi bem legal. Então, quando eu completei 3 meses, 4 meses lá, sem pegar nenhuma folga, sem pegar nenhum dia de folga, foi aí que meu chefe teve essa conversa comigo. Falou assim, cara, você tem que desacelerar, tira uns dias pra você ir curtir, tira uns dias pra você viajar. Coisa que eu acho que eu nunca ouviria numa empresa no BR. E é muito melhor, né, de tu pensar assim, tu olha, tu pensa em algum voo, ou tu vê tu tem alguns ônibus aqui muito barato também, né, tu pensa e fala, ó, só avisa, ó, daqui a 2 semanas vou tirar 2 dias, né, então tu pega o fim de semana. Quando eu tava no Brasil, eu ouvi falar sobre isso, pra mim não fazia sentido, porque eu pensava, pô, férias tu tem que tirar 2 semanas pra desligar, né, e hoje, em Portugal, pelo menos, tu é obrigado a tirar 10 dias seguidos, né, acho que são 22, mas 10 tem que ser seguidos. Se eu pudesse, eu não tiraria nenhum seguido, sabe, só uma semana, que são sempre 5 dias, tentando pegar algum dia com feriado ainda. Quase sempre esses 10 dias pra mim fica pro final do ano, porque eu não quero, assim, eu acho bem mais legal dividir várias viagenzinhas pequenas, né, porque o custo de hospedagem é mais caro, normalmente é maior do que o custo do avião, né? Então, tipo, pra ficar pouco tempo, conseguir aproveitar melhor, avião barato. Então, essa pra mim também é legal tu falar, porque foi uma grande mudança que... Eu tive essa experiência e uma coisa que eu esqueci de comentar é a questão da pressão também. Eu tava vindo de uma fintech que tava no processo de lançar um produto novo. Então, eu tava realmente num momento de muita pressão na empresa. Então, e o que eu faria de comparação é, sei lá, uma tarefa que eu teria, sei lá, 2 horas pra fazer aqui numa empresa no Brasil, pelo menos nas experiências que eu tive, lá eles te davam um dia ou alguma coisa tipo assim, porque eles queriam que você fizesse a parada bem pensada, que você deixasse todo o tempo certinho, que você documentasse, que você não fizesse nada mal feito, que você testasse direito. Então realmente eu senti essa diferença de pressão também, tipo, uma tarefa que poderia ser feita em 2 horas, eles queriam que você fizesse ela bem feita e todas as etapas bem certinhas. Só outra coisa também que tu falou de cultura, e aí eu lembrei que no episódio, a gente tem um episódio com o Lávio Fidelis, que ele tá no Canadá, né, trabalhando na Ubisoft. Ele tava contando também que uma das coisas que ele teve que aprender, tu chegou a comentar sobre esse não foi bem a palavra que tu usou, mas sobre o espaço pessoal, né? Aí ele falou assim, cara, eu tinha mania de falar tocando, sabe? E aí ele conta assim, que às vezes o cara olhava pra ele e falava, cara, por que você tá me batendo? Por que você tá me tocando? Sabe? E ele falou que esse foi uma das coisas que ele teve que se adaptar, porque acho que é muito disso, né? O espaço pessoal muda muito, assim. Eu acho que eu senti um pouco menos isso, porque eu tô em Portugal, né? Do que normalmente quando eu falo com as pessoas. Mas o espaço pessoal, assim, eu não acho que muda tanto, né? Pelo menos pra mim eu não senti muita diferença. Mas já pra ti, né? Na Polônia, eu acho que certeza tu sentiu que tinha que tomar mais cuidado, né? Com, tipo, quanto perto tu fala com as pessoas, de sentar um pouco mais distante. Sim, assim, lá realmente parece que as pessoas têm desenhado, tem na mente dela um círculo onde que é o espaço pessoal dela, que você não deve invadir aquele espaço, a não ser que você seja muito convidado para fazer isso. Então você sente até mesmo estar na fila da cafeteria,
você sente que as pessoas não querem que você fique próximo dela na fila, você não quer que você fique atrás dela muito próximo, ela quer que você fique uma distância certa, porque é o espaço pessoal dela, entendeu? Então eu sou polonês na fila, mano. Porque eu também. Me irrita bastante quando eu tô sentindo alguém respirando nas minhas costas, assim, ainda mais agora com o vídeo, eu fico muito irritado com isso. Tu chegou até aquela situação constrangedora de cumprimentar alguém, não saber se tem que dar a mão, dar um abraço, que aconteceu direto aqui na Alemanha. Dá um bug, você não sabe o que tem que fazer. Você não sabe se dá a mão, se dá um abraço, se dá um beijo no rosto, você não dá, você faz isso, você não faz. Então, assim, basicamente o que eu fazia era, eu esperava pra ver a reação que a pessoa ia fazer, e eu só respondia a mesma coisa que a pessoa tava fazendo. E Charles, 2 anos de Polônia, né? Tu acha que valeu a pena isso? Porque lá no começo tu tava contando que ficou um pouco preocupado, que tu ia pegar da família. E uma mudança gigante, né? No final, valeu a pena? Pensa em voltar pro Brasil? Eu até penso em voltar pro Brasil, muito por causa da família ainda, mas é uma experiência que muda você completamente, muda a sua visão de mundo, muda quem você é, completamente valeu a pena. Você cresce muito pessoalmente, você cresce muito profissionalmente, mas provavelmente você cresce mais pessoalmente como pessoa, como sua visão de mundo, como você lida com problemas, como você entende as coisas ao seu redor, como você entende o que as pessoas são e como é que é culturas diferentes, como é que pessoas são diferentes realmente. Então, assim, é uma experiência que eu diria que qualquer pessoa todo mundo deveria passar por isso, pelo menos por um tempo na vida. Não necessariamente todo mundo deveria morar fora, mas todo mundo deveria ter essa experiência de enfrentar um mundo sozinho e ver como é que é e crescer com isso. Pelo balanço que tu faz, qual tu acha que foi a maior mudança que tu teve? De quando tu saiu do Brasil, passou esses 2 anos na Polônia, depois em Praga agora. O que mais mudou em você, que tu acha? Eu acho que a primeira coisa, hoje eu não tenho medo de pegar mais desafios. Tipo, hoje eu não teria medo de enfrentar nada de pegar uma empresa e ir pra Austrália ou qualquer outro território diferente. Tipo, desbravar. Se eu pegar uma férias e quiser ir pra um lugar completamente desconhecido, que ninguém fala a minha língua, hoje eu não teria esse medo mais. Outra coisa eu diria que a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma de lidar com pessoas diferentes e entender que cada um vive uma vida diferente, é algo que a gente tem no dia a dia, a gente cresce isso como pessoa, mas quando você vê uma cultura completamente diferente, você é obrigado a se adaptar com aquilo, ou você se adapta ou você não vai se dar bem lá, você passa a ter uma visão de, tipo, você passa a conseguir entender mais fácil quando pessoas são diferentes e quando pessoas têm jeitos diferentes e lidam com você diferente. Então, eu acho que, tipo assim, a minha forma de lidar com pessoas hoje, minha forma de lidar com fazer amizade, de conseguir tentar entender as pessoas, isso cresceu muito quando eu tava lá fora. E te perguntar uma coisa, porque tu falou um pouco dessa parte da adaptação, e aí eu lembrei até da questão da língua, né? Tu conseguiu sobreviver falando 100% em inglês ou tu aprendeu polonês também? Quem conseguir aprender polonês vai virar meu herói. É realmente muito difícil. Assim, eu tentei, a empresa pagava aula de polonês pra vocês, pra gente, assim. Eu fiz 3 meses, eu consegui aprender mal falar, perguntar onde que eu tava, ou algo do tipo assim, ou pedir ajuda, ou então assim, é completamente difícil, é realmente muito difícil, a pronúncia é muito difícil, é algo bem assim, parecido com o russo. Não é tão parecido com o alemão, é parecido mais com o russo mesmo. É uma língua eslávica, né? Então, assim, o nome da rua onde eu morei por 2 anos, até hoje eu não consigo pronunciar direito. Então, assim, eu tentei aprender polonês, mas não rolou. Eu vivi com inglês 100%. Mas eu dependi de poloneses para me ajudar em alguns momentos, como, por exemplo, depois de um ano eu tenho que fazer imposto de renda. E como eu era estrangeiro morando lá pelo primeiro ano, eu tinha que levar o imposto de renda na prefeitura. E impossível você fazer isso sem um polonês te ajudando. Imposto de renda já é difícil em Portugal, que é a mesma língua, sabe? Porque mudou as coisas pra mim, imagina, né? Em polonês, levando na prefeitura ainda. O problema não era nem fazer o imposto de renda. A gente pagava algum contador, eles faziam. O problema era que você tinha que levar e conversar com a pessoa pra entregar, pra documentar aquilo, protocolar. E ninguém na prefeitura... Eu acho isso super engraçado. Você vai na parte de imigração do governo, ninguém fala inglês, é só polonês mesmo. Serviço público em geral, né, no mundo é meio padrão. Duvido também que estrangeiro no Brasil não sofre, né, nessa. Assim, eu trouxe esse polonês pro Brasil, de férias, esse cara que era meu chefe, ele falou que ele nunca viria no Brasil de novo sozinho, porque
As pessoas nem no aeroporto falavam inglês. É bom, né? Falar isso que a gente às vezes reclama muito, assim, né? E eu fico tentando colocar isso na minha cabeça às vezes. Também já fui para alguns países, né? Eu viajei pra Bielorrússia, cara. Foi tudo muito difícil. Só que aí eu tentava colocar na minha cabeça assim, cara, imagina um bielorrusso no Brasil. Sabe? Eu duvido que teria sido fácil pra ele. Então, pô, Gabriel, para de reclamar, vamos dar um jeito, procura alguma internet aqui, tipo, na rua. No primeiro dia eu tava sem, porque não deve ser fácil também, né? E é o mundo, né? Eu sei que tu já não tá mais na Polônia, né? Então o que tu tem feito agora? Qual que são os próximos passos, já que voltar pro Brasil não é a tua ideia exatamente agora? Então, atualmente eu vim pra Praga. Eu mudei pra Praga durante a pandemia, ou seja, eu não tive a oportunidade de explorar a Praga igual eu explorei em Varsóvia. Eu não tive a oportunidade de explorar o país, né? A República Tcheca em si, igual eu explorei na Polônia. Agora que as coisas estão voltando ao normal, eu tô atualmente na Microsoft. Eu quero viver essa experiência de trabalhar no escritório da Microsoft, com todo mundo lá dentro, porque todas as vezes que eu fui pro escritório era vazio. Então, o meu objetivo agora é tudo voltando ao normal, as coisas começando a regularizar. Vou explorar a cidade, vou explorar o país e vou querer aproveitar ao máximo essa experiência de estar trabalhando no escritório de uma Big Tech, que era uma coisa que eu sempre sonhei em ter e consegui atingir agora. E até então só estava trabalhando dentro de casa. Uma coisa que tu falou que eu tô bem curioso é da parte que tu foi pro Starbucks, estudar pra ir pra Microsoft, que é um sonho que eu tenho de trabalhar numa big company, essas FANGs, e tenho certeza que muita gente também tem. Então eu espero que você possa compartilhar com a gente esse conhecimento, a gente possa bater mais um papo aqui no Pencast sobre isso. E é legal também tu deixar teus contatos para quem quer conhecer mais sobre a Polônia, ou para quem quer ver como que é trabalhar na Microsoft, o que precisa aprender. O pessoal pode me adicionar no LinkedIn, ou pode procurar. Eu tenho um Instagram onde eu compartilho dicas de desenvolvimento no geral mesmo. Eu comecei isso, literalmente, para ajudar quem está começando na área. Então, meu Instagram é Charles Assuncão, seria o Assunção sem os acentos, são Charles Assuncão Oficial. E meu LinkedIn é Charles Assunção. Podem me adicionar, podem chamar no Instagram, estou sempre aberto lá, sempre conversando, dando dicas e ajudando o povo diferente. Isso surgiu, assim, foi uma dica de um professor meu, que era o professor de qual eu era monitor na PUC na época. Ele falou assim, cara, ainda tem muita gente que procura por você, procura aqui para ajuda, porque eu falo de você, que você não cria algum canal que eu possa indicar eles para eles irem conversar com você. Aí surgiu esse Instagram. Os links vão estar aqui na descrição ou do podcast ou do YouTube, então, pessoal, fiquem tranquilo que vocês vão poder clicar aqui. Também não se esqueça de seguir o Pencast lá no YouTube. Segue a gente lá, procura também nas suas plataformas de podcast. Charles, muito obrigado. Acho que o próximo papo já vamos deixar marcado pra gente falar de como que tá sendo Praga, né? Como o Vinícius falou também, não só a cidade, mas também como conseguir esse trabalho, porque tu colocou bastante esforço aí, né? 1 ano estudando, então já deve ter as manhas, né? Do que tu precisa aprender, essa dedicação tua. E boa sorte, eu acho que Praga vai ficar bem legal agora depois que acabar esse confinamento, né? Daqui a pouco eu passo aí também, eu te dou um toque, a gente troca uma ideia aí, talvez até gravada aí, vamos ver o que dá pra gente fazer. Então, Vinícius, Charles, até a próxima e obrigado pela conversa aí, foi muito boa, hein? Então a gente se vê daqui a pouco. Sim, valeu, cara. Pessoal, valeu, Charles.